E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jari, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Remember. E hoje eu vou fazer uma resenha de uma obra muito interessante, muito boa para quem gosta do Homem de Aço, que é justamente Grandes Astros Superman, ou então no original All Star Superman, do Grant Morrison e desenhos do Frank Kittelli, ok? Galera, é o seguinte, basicamente essa aqui é uma reformulação do Adeus do Superman pelo ponto de vista do Grant Morrison. Já tivemos o Adeus, entre aspas, do Superman na morte dele, que foi escrita nos anos 90, mas aqui, essa obra, que foi dividida em 12 partes, que é justamente essas mensais, que eu vou mostrar de um por um depois, as capas, ele conta um adeus muito particular, muito íntimo do Superman. Ele não mostra ele como de luto, ele mostra uma pessoa, um herói que deseja deixar seu legado para a humanidade, porque aqui o que acontece, vamos deixar bem claro o que ocorre nessa publicação. O Superman ele vai tentar, ele vai salvar uma equipe a mando do Lex Luthor, só que essa equipe não sabe do plano do Lex Luthor. E aí, o Superman, essa equipe está muito próximo do Sol. E o Superman, como vocês sabem, para quem tem um certo conhecimento da ambientação, do universo dele, ele absorve a energia do Sol para sobreviver, né? Para ter os poderes dele, na verdade. Só que quando ele chega muito perto do Sol, ele absorve uma carga muito grande da energia solar e acaba tendo uma certa overdose, vamos dizer assim. E aí ele vai percebendo que, por mais que ele consegue aumentar os poderes dele, ele levanta 3 vezes mais o peso normal que ele levantaria, fica imune à kryptonita, porém, aos poucos vai causando a morte dele. E é justamente por isso, ao perceber que ele está morrendo, ele precisa fazer alguma coisa para não ficar uma coisa tão, como é que eu posso dizer assim, um luto tão grande para a humanidade, porque ele sabe que ele é uma fonte de inspiração para eles. Então ele precisa, antes de acabar a vida dele, acabar a vida útil, deixar alguma coisa como legado. Então, aos poucos, ao decorrer das edições, ele vai falando para a Lois sobre, como é que eu posso, dando um pequeno spoiler, ele fala sobre a identidade dele. A Lois fica com aquele meio com o pé atrás, né, não acreditando de imediato, porque ela não acredita. Peraí, como assim Clark Kent é o Superman? Como assim? Eu não entendo. E ele vai demorando, ele vai tentando convencê-la antes que o tempo acabe, ele vai se declarando para ela ao longo das edições, dando um certo presente, um presente muito interessante. E ele vai encontrando outros personagens do universo dele, vai encontrando, que eu nem conhecia, porque eu conheço muito pouco, infelizmente, do universo do Superman, como Solaris, claro, o Lex Luthor como sempre planejando algo para acabar com o Superman, inclusive esse plano foi do próprio Lex Luthor, de matá-lo por overdose, vamos dizer assim, e só que não acaba por aí. Ao longo das edições você vai perceber o que o Lex Luthor está planejando. Ele sempre com essa mania de grandeza, de ambição, de querer superar alguém que, independente se está aqui para ajudar ou não, ele quer superar. Ele não entra na cabeça dele de um ser extraterrestre ser superior ao humano, né? Fazer tudo que o humano poderia fazer. O Luthor sempre foi uma pessoa que acreditava que os humanos deveriam cuidar deles mesmos. Só que, como o Superman falou, olha, se você quisesse realmente cuidar do ser humano, você teria feito há muito tempo isso aí, sabe? Então, as ações do Lex se contradizem ao longo do tempo. Mas você sabe que ele tem essa mania de... Todos nós sabemos que ele tem essa mania de grandeza, essa loucura, esse narcisismo, vamos dizer assim. E ele vai encontrando os personagens e o que eu acho muito interessante é que uma coisa que ele não tenta pregar é a violência, sabe? Aquela violência desnecessária de... Claro que a gente sabe que o Superman, quando ele quer, ele não se torna violento em último caso, sabe? A briga é em último caso, mas ele sempre tenta conversar. E aqui é justamente isso, pelo menos é o que eu vi ao terminar essa edição. É tentar é, trazer a paz para ele e a paz para os adversários dele.
se ele conseguir, obviamente. Ele tenta ajudar o máximo possível. Ele não quer, independente, por mais que esteja morrendo, se enfraquecendo, vamos dizer assim, aos poucos, porque realmente, por mais que esteja forte, mas está morrendo, né? E vai enfraquecer uma hora ou outra. Ele vai tentando ajudar. Ele ajuda, ele ainda é uma fonte de inspiração para as pessoas, para os seres ao redor dele. Então tem uma parte muito boa quando ele está no hospital, que tem criança com câncer, ele está lá ajudando, ele percebe que ele não vai estar para sempre. E aí ele deixa um certo legado para essas crianças, que eu acho muito bacana, que vai envolver a cidade de Kandor, que é a cidade miniaturizada, é assim, acho que que foi miniaturizada pelo Brainiac, mas ele consegue, de uma certa forma, ajudá-los, né? Então, o que eu acho muito bacana é essa visão do Grant Morrison pelo Superman. Ele já quis há muito tempo fazer esse tipo de história. E para mim, outra vez que eu estava até esquecendo, ele foi vencedor do Eisner de melhor publicação mensal. Deixa eu ver se eu acho aqui. De melhor série, na verdade, né? Esse aqui já é de melhor série. E realmente ele merece? Merece. Merece uma publicação, pelo menos na época. E ainda hoje eu acho que, claro que com muitas histórias sendo feitas, mas na época que foi publicado com certeza merece. E ainda assim continua sendo uma das maiores histórias do Homem de Aço. Claro que muita gente considera esse como a história definitiva. Tem gente que considera o que aconteceu com o Homem de Aço, né, do Alan Moore, como a história definitiva dele. Mas para mim, essas publicações do Great publicação, se você pegar um encadernado, do Grandes Desastros, ele mostra o Superman como a gente gostaria de ver. Para mim, ele é o ponto de vista de uma pessoa que deseja ver como o Superman, o que aconteceria com o Homem de Aço se ele morresse e qual seria o legado dele para nós. E como a gente ia continuar sem ele. Então é isso justamente o que a publicação traz. Então vou mostrar aqui um pouco das capas. Essa aqui é a primeira publicação. Tem a animação de 2011. Publicação de 2011. Eu ainda não assisti. Pretendo assistir em algum momento. Porque eu li primeiro a publicação HQ para ter uma visão geral. As capas já mostram um certo spoiler do que vai acontecer, mas isso não interfere muito na questão da leitura. Ah, nossa, mostrou aqui, perdeu toda a credibilidade. Não, de maneira alguma. Essa publicação também é muito interessante, que vai envolver a questão do pai dele, como um adeus ao pai dele. Que já é uma publicação que envolve um mundo bizarro. É até legal o mundo bizarro, é bem doido, mas faz sentido. Aqui já é uma publicação que mostra esses certos, como é que eu dizer, esses que são kryptonianos, que têm uma certa autoridade, que acham que é o dono, que acham que pode fazer o que bem entender, mas o Superman, como sempre, ele sempre mostra o outro lado da moeda, o lado mais bondoso. Não importa o que aconteça, mas o Superman sempre tenta manter essa paz, essa calma. Como eu falei, a violência é o último caso. Aqui no caso, se não me engano, ele vai criar tipo uma terra, né? E realmente ele cria a vida. Essa publicação. Esse aqui já é o volume 11, E aqui o volume 12. Eu gostei, pode você não ter gostado, não sei, dessa capa, mas eu gostei, curti essa capa aqui. Certo? Os desenhos do Frank Kittel também são bons. Eles funcionam em bons momentos, mas eu sei lá, eu fico talvez algumas pessoas gostam, obviamente, eu não tenho nada contra, mas quando eu vejo em alguns quadros o desenho do Frank Kittel fica meio esquisito, é como se os rostos fossem muito iguais, sabe? Mas tudo bem, é o estilo dele, então não tem problema. Isso, como eu falei, não desmerece a obra de maneira alguma. Então, é isso, pessoal. Essa aqui foi uma certa recomendação, minha resenha, minha opinião. Eu recomendo muito que vocês leiam
vocês tiverem a oportunidade de adquirir ou as publicações mensais, ou então o encadernado, que é muito mais simples vocês encontrarem na Amazon. Na Amazon, se não me engano, está de R$ 65. Então está em conta, está de promoção, está em conta. Então vale a pena se você gosta da publicação, você gosta do universo do Superman. E realmente essa é uma história que vale a pena você ter na sua estante, reler quando você tiver tempo. Ah, vou ler hoje, daqui uns 6 meses vou ler novamente. Então, ou então antes, para pegar algumas coisas que você não tem entendido, porque ele mistura ação, sci-fi, um certo drama, ele motiva o leitor a querer, nossa, como é que, caramba, eu nunca pensei nessa forma. Então, vale a pena você ler, tá bom? Dá uma chance a essa publicação. Então, essa foi a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver outra publicação do Superman que vocês gostariam de acrescentar, por favor, deixe aqui, tá? Aqui nos comentários, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Então, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.